Os falsos profetas, nos dias atuais, eles estão em apuro. Por quê? Porque a verdade está sendo apresentada com letras grandes. Essa é a grande realidade do momento presente. A verdade está sendo apresentada em letras graúdas. Como diz Isaías, põe letras bem grandes para que quem passe correndo leia, perceba. Isto está sendo feito por voz profética. Em nossos dias está sendo testemunha deste fato. A palavra de Deus está sendo divulgada com toda a clareza e com abundância. Deus fez isso para que essa verdade que agora nos salva, nos cura, nos liberta, lá no dia do juízo, quando nos levantarmos diante do trono, essa verdade será nosso juiz. E ela vai testemunhar contra todos aqueles que a rejeitaram. Porque não terão desculpas. Ela foi apresentada em abundância. Como diz Deus, que Ele encheria a terra com sua palavra, assim como o mar está cheio de águas. Essa palavra será testemunho contra todo aquele que hoje der as costas para ela. Não vai ter desculpa. Ficará patente no juízo. Você ouviu a palavra. Vai acontecer aquilo que aconteceu com o rico e Lázaro. Quando o rico estava no inferno, ele disse: Pai Abraão, avisa meus irmãos que estão lá na terra, para que eles não caiam neste meu sofrimento. Abraão disse: eles têm a lei, o testemunho da lei, Moisés e os profetas. Então não houve saída. Quando estivermos no juízo final, não haverá saída. Essa lei que hoje, essa palavra que é salvadora, ela se tornará juiz para condenar aquele que, nos dias atuais, deram as costas para ela. Por isso que os falsos profetas, eles estão em apuro. Porque em toda parte a palavra de Deus é enunciada com clareza. E hoje ela está ficando fixa
Isso quer dizer que ela está se acumulando. Ela está se acumulando para se tornar a evidência de Deus mais clara diante dos olhos de todos. Não haverá desculpa. Eu nunca ouvi falar da tua palavra. Os dias atuais vai ser muito difícil uma pessoa confessar no juízo este pronunciamento: eu nunca ouvi a tua palavra. Pois ela está sendo divulgada por rádios, por televisões, pelas mídias atuais, fora de homens como missionários que saem por países afora, em todos os continentes. E homens que nascem nativos da própria terra, que Deus levanta para pregarem este evangelho, e muitos o estão enunciando com poder. Estão fazendo as obras de Cristo, tais como Cristo fazia. Pregava e Deus confirmava as suas palavras com milagres. Na época apostólica se deu mesmo, diz Atos dos Apóstolos, que eles pregavam e Deus confirmava a palavra deles com sinais e milagres. Então os falsos profetas estão hoje em apuro para controlar os seus rebanhos no regime do engano. Pois a palavra de Jesus Cristo está sendo enunciada com toda clareza. O projeto piloto de Jesus Cristo está sendo mostrado ao mundo nos dias de hoje. Que é: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Aí está o projeto básico de Jesus Cristo, o seu projeto piloto, que ele tinha no seu coração e desejava apresentá-lo a todas as cidades de Israel. O reino de Deus é chegado. Ele tinha pressa nesse anúncio, pois ele sabia que seu tempo era breve, apenas de 3 anos. E a coisa não ficou só com Israel. Quando os discípulos estavam prontos e receberam o diploma, quando ele disse aos discípulos: não vou chamar vocês de servos, mas de amigo, a razão é que vocês agora sabem o que eu sei, pois o servo não sabe a intenção do seu dono. Mas eu falei a vocês toda a vontade do Pai. Hoje vocês sabem como eu sei. Toda a vontade do Pai eu revelei para vocês. Portanto, vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. Jesus os promoveu à categoria de amigo de Jesus. E agora eles, nesse patamar, receberam uma comissão: ide a toda nação, a toda tribo, a toda língua, a todos os povos, raças. Preguem, enuncie a eles: o reino de Deus é chegado. Aí está o plano piloto de Jesus Cristo, e que hoje, em nossos dias, é enunciado por toda parte com tanta clareza. Hoje ninguém nos engana. Os falsos profetas estão com grandes preocupações. Vão perder o rebanho.
porque a palavra está sendo enunciada num tom de clarim, uma nota clara, como nunca foi executado antes em toda a história do povo de Deus aqui na terra, nessa dimensão do Evangelho. Por isso que muitos estão colocando o Evangelho pleno. Hoje o Evangelho está sendo colocado na sua forma plena. Aquela mesma fórmula que Jesus colocou a Nicodemos. Se você quer dar a vida eterna, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Aí está a fórmula plena do Evangelho. Não só a letra. Se você ficar na letra, Nicodemos, você morre. Mas você precisa do Espírito Santo. Aí você encontra a plenitude, Evangelho pleno, água e Espírito. Pois diz as Escrituras, a letra mata. A letra mata. E isso está enunciando a necessidade do Consolador. Jesus disse, eu vou embora, mas vocês não ficarão órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar a vocês o outro Consolador. Então necessitamos do outro Consolador. Aonde nas Escrituras é apontado o seu papel. É aquele que nos guia em toda a verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade. A conclusão é que o Espírito Santo nos guia até Jesus Cristo. E aí nós podemos concordar com o Evangelho. Os filhos de Deus são dirigidos, guiados pelo Espírito de Deus. Hoje, mais do que nunca, o povo de Deus está unificado na plataforma correta. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Eis a plataforma que unifica a família de Deus em Cristo. Pois diz Apocalipse 5, versículo 9, que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Que Ele nos comprou com seu sangue para Deus. E desta maneira nos colocou no seu reino. Jesus nos colocou no reino de Deus. É isso que diz Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Somos colocados no reino de Deus por um mérito, o sangue de Jesus Cristo. Então, não é porque somos bonzinhos, não é porque somos grandes doadores de oferta e dízimo, não é por nossos atos, obras, que somos levados ao reino de Deus. Mas o fato primordial de irmos ao reino de Deus é que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele nos comprou. Está dizendo que Jesus pagou o preço da nossa salvação, nos colocando no reino de Deus. Quem nos coloca no reino de Deus é Jesus Cristo. É por isso que os reis vão tirar a sua coroa e vão depositar nos pés de Jesus Cristo. Porque reinaremos, os reis somos nós. Nós reinaremos como sacerdotes deste mundo. Mas o mérito da nossa coroa advém de um fundamento. E este fundamento chama-se Jesus Cristo.
aquele que nos comprou para Deus, nos redimiu da estrada da perdição, nos tirou do caminho da morte e nos revestiu da imortalidade. A imortalidade, a natureza de Deus. Então, todo o mérito está em Jesus Cristo. E é para Ele que vamos tirar a nossa coroa e depositar a seus pés. Toda a glória é para Jesus Cristo. Hoje os falsos profetas estão em apuro para segurar o engano, porque as Escrituras estão sendo apresentadas com uma clareza meridional a todo o povo desta geração e divulgada em massa, de tal maneira que uma pessoa passe correndo no seu veículo. Ele pode ligar o seu rádio e lá ele vai ouvir em pendrives, se ele colocar no pendrive, o Evangelho. Ele pode ter o Evangelho também em livros, áudios e livros. Tudo isso disponível a esta geração. A proposta de Deus é clara. O reino de Deus é chegado. É hora do povo de Deus arrebanhar-se para este lugar da família de Deus, aonde serviremos a um Deus, a um Espírito, e seremos um povo. Nessa grande plataforma do reino de Deus, comprados todos pelo mérito de Jesus Cristo. Nenhum vai dizer: eu fiz tal obra, eu sou digno disso, Senhor. Eu sou digno de estar aqui porque eu jejuo, porque eu vou à igreja 4 vezes por semana, porque eu dou meus dízimos, até da hortelã eu dou meus dízimos. Eu sou fiel, eu mereço estar aqui. Esse Jesus Cristo disse que não voltou justificado, mas aqueles que tirarem a sua coroa e depositarem aos pés de Cristo, estes serão justificados. Aqueles que disserem como o outro: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu confesso que eu não sou digno, Senhor, pois sou pecador, mísero pecador. Aquele que se vê nessas condições e deposita a vitória nos pés de Cristo, diz as Escrituras: este saiu justificado. Estes serão aqueles que participarão da eternidade e sairão aprovados no dia do juízo, porque não vão estribados nas suas forças, na sua lógica, nem na lógica do homem, mas vão estribados nas Escrituras Sagradas e nas direções do Espírito Santo. É isso que vai dar luz para os nossos caminhos nos dias de hoje. Dias em que são apresentadas tantas alternativas e tantos caminhos que a mente de muitos fica confundida e eles não sabem para onde ir. Mas quando você tem as Escrituras Sagradas e as iluminações do Espírito Santo,
o mestre por excelência, o caminho torna-se claro. E por este caminho você pode correr sem tropeço, porque você estará debaixo da luz divina, a luz que ilumina todo homem que vem a esse mundo, Jesus Cristo. E Jesus Cristo somente pode vir a você se ele for conduzido pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode trazer Jesus Cristo a você. E quando isso acontecer, você vai dizer como Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo vive em você? Quando você lê as Escrituras, quando você ouve a palavra, e você guarda aquilo dentro de você, aqueles entendimentos que o Espírito Santo dá a você. Ele está trazendo, através desses entendimentos, Jesus Cristo para morar dentro de você. E Jesus morando dentro de você, ele traz a imortalidade, ele traz o espírito da ressurreição. E seu nome estará escrito no livro da vida. Por isso, hoje, mais do que nunca, os falsos profetas estão em apuro para assegurar no engano os seus rebanhos. Porque a palavra de Deus está sendo enunciada como nunca, com toda a clareza. Senhor, obrigado por esta palavra maravilhosa. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos toda a força do mal em nossa vida, em nossa mente. Todo espírito nervoso, ira, raiva, rancor, sai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.